titio Brandon Sanderson vendeu mais de 30 mil cópias com Catarse que ninguém sabe qual que é o tema do livro, o nome do livro, capa do livro, nada. Então hoje a gente vai tentar roubar ele e aprender sobre o sistema de magia do homem e como que ele encantou tanta gente. Bora? Falar sobre um sistema de magia particularmente bom, que no caso é Alomancia, apresentada em Mistborn, o Império Final. E sim, só o Império Final, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Mistborn é uma trilogia de 6 livros que foi escrita por este homem aqui, que é extremamente abraçado. Seu nome é Brandon Pera aí, é uma trilogia de 6 livros? Sanderson, e ele criou/popularizou esse conceito inteiro de dividir sistemas de magia em soft e hard. Então, se essa pessoa não criasse um sistema de magia/sistema de poderes interessante, ele não teria muita credibilidade, né? Então eu vou explicar esse sistema de poderes, mas aqui o grande adendo. Eu vou explicar ele da maneira que ele é apresentado no primeiro livro, Mistborn, o Império Final, ok? O que significa? Significa que eu vou falar só sobre os 10 metais alomânticos apresentados no primeiro livro. 10, sim. Sem 11º. Quem lê o livro sabe o que eu tô falando. E por que eu vou fazer isso tem 2 motivos. O primeiro é que o mundo de Mistborn, especialmente essa parte mais mística de Mistborn, é meio grande e expansivo. O primeiro livro dá uma base para esse sistema de poderes, Alomancia, e depois dele nós vamos expandindo-a cada vez mais e ela vai fazendo cada vez mais sentido. Só que para usá-la como um sistema de poderes funcional, o primeiro livro já é mais do que o suficiente, e com isso também evito spoilers, né? E o segundo motivo para isso é que eu ainda não terminei de ler Mistborn inteiro. Então, para evitar spoilers para vocês... É o famoso, vão aprender com alguém que não dominou o bagulho, mas o Danael, pelo menos, ele é bom. Ele produz um conteúdo gostoso. E para mim, eu vou falar apenas do primeiro livro... O áudio bom incomoda? Não, o áudio ruim incomoda. E vou ocultar algumas de suas revelações do final. Antes de eu falar da Alomancia em si, deixa eu explicar um pouquinho esse universo de Mistborn, porque esse sistema de magia interagem com esse universo de diversas maneiras em vários momentos. O universo de Mistborn é meio dark, meio pesado, até mesmo em sua estética. Cinzas caem do céu todos os dias. De noite, uma névoa muito espessa toma conta da cidade, de maneira que é difícil você conseguir ver mais que um palmo na sua frente, basicamente. E essa estética combina com algum dos elementos do universo, em particular as questões sociais dele. É um mundo de fantasia meio que medieval, no sentido de não tem arma de fogo nem nada do tipo, e o Sanderson consegue explorar bem o aspecto meio vil desse mundo, em particular da maneira como a nobreza trata os Skaa, que seriam a plebe. Os Skaa são trabalhadores e os nobres desse universo tratam eles como se não... Aqui tem 2 pontos que eu quero citar. A gente não entrou ainda no sistema de magia e vamos aprender sobre isso, né? Mas eu quero dar meus pitacos, mano. Primeiro, eu sou meio exausto de mundos de fantasia onde tudo é em ruína, onde tudo é cinza, onde tudo já aconteceu, onde tudo é uma merda. Eu acho que a gente consegue trazer histórias que se passam em ambientes um pouco menos hostis, porque eu tenho a sensação de que essa hostilidade do ambiente, ela é muito em decorrência de onde esses escritores foram criados. E nós que somos brasileiros, a gente mora num país incrivelmente bom de se viver na teoria. Porque tem sol bonitão, o inverno é da hora, o outono é da hora, todos os climas aqui funcionam bem, tem muita terra agricultável. Enfim, assim, tipo, você olha ao redor, você tem áreas muito, muito, muito pobres no país, mas você olha pra cima, o céu tá azul. Entendeu o que eu quero dizer? Então, esse universo cinza, maquiavélico, em ruínas e pá, pra mim ele é muito tipo Europa, sacou? Porque você pega a Europa, os caras têm centenas de anos de história e um monte de ruína, e lá é sempre frio e é uma merda, o clima é uma bosta, um monte de lugar que não dá pra plantar porra nenhuma, o povo fica indo em guerra, sabe? Então vem daí. Ah, Lucas, mas os Estados Unidos é uma bosta também. Lá também faz muito frio nos lugares. Lá também tem, assim, as áreas agricultáveis que são boas, né? Mas lá tem montanha. Só que Estados Unidos tem um nível de poluição bizarramente alto em alguns lugares, que é onde essa galera mais mora, né? Mas também a alimentação deles é um lixo. É um lixo completo. Então, eu não consigo trazer pra minha realidade e eu fico com muita preguiça de ver um monte de universo onde tudo é um lixo em todo lugar. Porque a gente vive numa sociedade onde a desigualdade ela é brutal, ou seja, viver é uma merda, só que o ao redor, o ambiente,
ele não combina com a estética que esses caras passam. Então olha que da hora que é você criar uma estética mais, entre aspas, brasileira, entre aspas, tá? Entendam onde eu quero chegar, e você mesmo assim colocar os problemas e as críticas duras. Uma sociedade ferrada, mas que o céu é azul, porque é onde a gente vive. A gente vive numa sociedade ferrada, onde o céu é azul. Não fossem humanos, tanto que nem mesmo usam o nome humanos, usam o nome Ska. Uma outra questão da relação de nobreza com Ska, ou plebeus, é que se um nobre se deitar com Ska, esse Ska deve ser morto. Por quê? Porque a habilidade de usar a alomancia é reservada apenas para nobres. Se um Ska se deitar com um nobre, o filho desse Ska pode ter a habilidade de utilizar a alomancia, pois agora tem sangue real, de certa maneira. Ninguém quer isso, mas se deitar com Skas é uma prática comum, então você pode ver a tragédia a partir daí. Mas claro que alguns sobrevivem, né? Agora a gente chega na primeira vez que a alomancia é apresentada na história, que é no prólogo. E ela é apresentada com a fala: Kelsier queimou o estanho. O que diabo isso significa? Você não sabe e é o prólogo, então ele não te explica. É uma fala de início muito avulsa no... Mas isso é bom, isso é bom. Isso é bom, o cara é bom, o Brandon Sanderson é bom. Só nessa frase eu sei que ele é pica, porque eu nunca li Brandon Sanderson, tá? Mas nessa frase eu sei que ele é pica. Jogou no teu colo e falou, se vira. Só falhou em ter prólogo. No texto, na verdade, mas ainda assim, é a primeira vez que a alomancia é usada sem você saber que é a alomancia sendo usada. A segunda vez que a alomancia é usada é um pouco mais detalhado, porém o nome alomancia ainda assim não é dito em nenhum momento. A protagonista da história, Ven, é uma ladra que trabalha junto com um grupo de ladrões que meio que acolheram ela. Acolheram ela, mas ninguém se gosta. Enfim. E ela é levada pelo líder do bando para uma operação de enganação, onde ele está tentando enganar um agente do governo, do Império no caso, por isso Mistborn no Império Final, e ele trata Ven como um amuleto da sorte. Nessa cena toda, Ven fala que ela tem um certo poder que ela chama de sorte. Ela sente algo meio que queimando dentro dela, e com isso ela consegue fazer com que as emoções de uma pessoa sejam um pouco mais apaziguadas. Basicamente, quando Ven usa essa sorte em uma pessoa, ela fica um pouco mais fácil de se mudar de opinião, fica um pouco mais calma, um pouco menos confrontacional. Mas Ven sente que não pode usar isso o tempo todo, que ela tem uma espécie de reserva interna que é sempre bem pouquinho, então ela usa apenas quando necessário. E depois dessas duas ceninhas, finalmente temos uma apresentação mais certa do que é a alomancia. A alomancia é basicamente controle de metais, utilizar metais para conseguir certas habilidades. Isso quer dizer que a alomancia funciona que nem, vamos dizer, dominação de metal em Avatar? Não. A alomancia é uma pena. Uma pena. Um sistema de magia baseado em consumir metais e tirar certas habilidades desses metais. Não, eu não tô zoando. Aqueles que usam alomancia comem metais e depois guardam esses metais dentro do próprio corpo e queimam eles como combustível para utilizar certas habilidades. E essas habilidades geralmente não são diretamente relacionadas a metal. O metal que eles consomem são mais um combustível mesmo. Esse é o sistema de magia? Foda? É isso? Os caras leram lá que tem que ter ferro e tem que comer feijão pra ter ferro e falaram, porra, e se eu morder uma panela de ferro? Se eu lamber um alumínio? E aí ficou poderoso? Essa que é a parada? O sistema de magia? Foda? Não é possível, não. Eu tô realmente, é por isso que a Ven conseguia ter essa habilidade chamada sorte, e por isso que ela tinha poucas reservas dela. Ven é uma Ska, que significa que ela é muito pobre, o que significa que ela pode, volta e meia, usar alguns utensílios de latão que estejam um pouco enferrujados, com isso um pouco do latão pode entrar na boca dela enquanto ela tá comendo. Ou seja, ela está consumindo metal sem perceber. E o latão dá essa habilidade em particular que eu vou explicar daqui a pouco. E é por isso também que é explicado logo no início da história que Kelsier de Fortnite está queimando estanho. Estanho é outro dos metais alomânticos, e o queimando quer dizer que ele está usando as reservas que estão dentro dele. Para usar a alomancia, como explicado no primeiro livro, você pode ser um brumoso ou um nascido das brumas. Brumosos têm acesso a apenas uma das habilidades ao consumir metal. Então, se você é um brumoso que tem a habilidade de queimar estanho, você é um brumoso que tem a habilidade de queimar estanho e só estanho. Nenhum dos outros 9 metais que eu vou falar aqui. Enquanto o nascido das brumas, ou Mistborn, tá aí o nome do livro, pode queimar todos e com isso ele é meio que um Jack of all trades, tendo todas as habilidades possíveis de alomancia desse universo. E quais que são cada uma dessas habilidades?
Ele é o Avatar. Habilidades e o metal equivalente a elas. Latão traz a habilidade que Ven usava antes de saber que ela podia usar a alomancia, ou seja, a habilidade de apaziguar as emoções de alguém e meio que guiá-la pra onde você quer que seja guiada. A questão interessante aqui é a seguinte: tem um personagem chamado Brisa, que ele é um brumoso. Um brumoso que consegue usar a habilidade do Latão. Porém, é mostrado que ele é tão bom com essa habilidade que é difícil saber quando ele está usando e quando é só lábia. Tem uma certa cena onde ele tá conversando com a Ven e de repente a Ven meio que vai lá e pega um vinho pra ele. Só depois ela percebe: você usou alomancia em mim? E ele fala: sim ou não. Quem sabe? Isso é uma coisa que o livro mostra bem. Vin é você é um bruxo, Harry, que significa que ela tem acesso a todas as habilidades de alomancia. A maioria dos outros personagens, não. Porém, ela treina um pouco com eles, porque se você tem acesso a apenas uma habilidade, você vai ser o mestre nessa habilidade, certo? Logo no início do livro, a Vin usa Latão pra manipular alguém e dá uma besteira. Por quê? Porque a pessoa percebe que ela é manipulada pela Vin. Nobres sabem sobre as habilidades de alomancia. Se algum nobre do nada mudar de ideia, tem alguma coisa errada aí, alguém está manipulando as emoções dele. Brisa treinou tanto com essa habilidade que não é claro. Tá, ok. Por enquanto, a minha parada é a seguinte. É um tipo de... É um sistema de magia genial? Né? Não, mano. É legal? É legal. Mas basicamente é um grande fã de anime. Assim como nós todos aqui somos, né? A maioria daqui tem muita bagagem de anime. Que falou: ah, esse cara aqui é isso aqui. Esse cara aqui é isso aqui. Aí tem os pica, que é o Avatar que domina tudo. E é isso, mano. Agora, é ruim? Não tô falando isso. Mas eu achei que ia ser um sistema de magia que eu ia ficar tipo: caralho, meu Deus, que absurdo, o cara teve essa sacada. Não, mano, os caras comem metal, cada metal dá um poder, sacou? Eu achei que era o quê? Tipo, o alumínio tem propriedades disso. Então o cara consegue usar um monte de habilidade. Não, cada metal tem um poder. Aí eu achei tipo meio... É um sistema que não é tão complexo assim. Se ele está usando ela ou não. O que é bom não ser tão complexo também. Tipo, não tô falando que é ruim. Se ele está usando habilidade ou se é apenas lábia. Agora, indo pra contraparte, porque todos os metais básicos têm uma contraparte, zinco serve pra inflamar as emoções de uma pessoa. Ao invés de acalmar a pessoa, pode excitar um pouco mais a pessoa. Talvez acabe causando uma pequena rebelião, quem sabe. Agora, isso quer dizer que todas essas habilidades de alomancia são relacionadas a controle emocional? Não, apenas esses dois. Vamos pros próximos. Estanho faz com que o usuário tenha seus 5 sentidos aumentados. Ele consegue ver melhor, ele consegue cheirar melhor, ele consegue ouvir melhor. Lembra do que eu disse sobre o universo no início? Tem uma névoa que surge toda noite e é muito difícil de ver através dela. Se você usar essa habilidade, você tem o privilégio de conseguir ver através dela sem muitos problemas. Só que também é mostrado um certo ponto fraco. Se seus sentidos foram aumentados, a sensibilidade deles também foi aumentada. Se alguém gritar no seu ouvido, seu tímpano estoura, basicamente. A contraparte do estanho é o Peltre. Peltre meio que reprime seus sentidos dentro da ideia de, se você levar um soco, você vai sentir menos dor. Se alguém te esfaquear, você vai sentir menos dor. Seu corpo em geral também está mais... Então você vai pra ser morto e não sofrer, né? A habilidade só tem uma utilidade: toma porrada. Resistente, e então uma facada não vai causar tanto estrago quanto deveria. Seu corpo tá mais rígido, você tá mais resistente. E sim, isso também te dá super força e acredito que te deixa um pouquinho mais pesado também, eu não me lembro dessa parte. Além de sua estamina estar bem melhor também. A questão do Peltre é que suas reservas vão ser queimadas muito mais rápidas do que os outros metais. Então, por mais que seja tentador manter isso ligado a todo momento, porque você está mais resistente, não dura pra sempre. Nenhum desses metais dura pra sempre, mas o Peltre é mostrado no livro como realmente sendo um problema dele. Esse realmente é o grande ponto fraco do Peltre. Bronze permite que você consiga sentir se estão usando alomancia em uma região próxima. Com prática o suficiente, você também consegue dizer mais ou menos onde estão queimando. Pô, que bela bosta, hein? Imagina que você é um desses malucão que só tem um poder. O seu poder é saber se alguém tá usando um poder. Que bosta, velho. Qual metal estão queimando e com que intensidade estão queimando, pois você pode inflamar certos metais para deixá-los um pouco mais fortes. Peltre é um exemplo de um metal que várias vezes é mostrado como tendo um estado de inflamado. Ou seja, Peltre já te deixa forte, se você inflamar você fica ainda mais forte e alguém com bronze consegue perceber se alguém está queimando Peltre e com quão forte estão queimando Peltre. Cobre é o exato contrário de bronze, permitindo a você esconder
alomancia. Seja a sua, no caso de algum Nascido das Brumas, ou Mistborn, porque sim, Nascidos das Brumas podem queimar mais de um metal ao mesmo tempo. Ou se você for apenas um brumoso que pode queimar cobre, ao estar junto com um grupinho de outros alomânticos, você pode escondê-los. Agora, bronze, cobre, zinco e latão formam o que são chamados de metais mentais. Tenta falar isso 3 vezes rápido. Metal mental, metal mental, metal mental. Se você gosta de conforto... Ih, rapaziada, tomamos ad, hein? Tomamos ad, deixa eu passar. Casas Bahia nem é ruim. Quer dizer, Casas Bahia tem uns casos bizarros, né? Melhor a gente pular o anúncio. Acabou o anúncio já. Ou seja, são esses 4 metais que afetam a mente de certa maneira. 2 manipulam emoções e outros 2 escondem ou mostram a alomancia próxima. Peltre e estanho são metais físicos, pois afetam você fisicamente. E os próximos 2 que eu também vou falar também são metais físicos, mas no caso afetam um pouco mais o ambiente. Sua relação com o ambiente, no caso. E eles são tipo os 2 metais mais icônicos, provavelmente, e os mais legais também, na minha opinião. Esses sendo aço e ferro, e quando você ativa qualquer... Pô, você comer aço deve ser paia, mano. um deles você vê algumas linhas meio que sendo guiadas até metais mais próximos. Linhas invisíveis que vão desse metal até você. Ao queimar aço, você pode empurrar esse tal metal próximo, enquanto ao queimar ferro, você pode puxar esse metal próximo. É basicamente a ideia de usar a força de Star Wars, no caso Force Pull, Force Push, porém, em primeiro lugar, funciona apenas com objetos de metal, e em segundo lugar, e esse é bem interessante, o seu peso importa. Se você tentar empurrar um objeto de metal que seja bem mais leve que você, o objeto de metal vai sair voando. Na verdade, isso é usado bastante como uma arma em Mistborn. Você pode empurrar moedas, e essas moedas são letais, porque elas estão voando em alta velocidade em direção ao inimigo. Tanto que o apelido para brumosos que têm a habilidade de queimar aço é lança-moedas. Mesma coisa com ferro. Se for um objeto pequeno e leve de metal, você consegue puxar ele para você sem problema nenhum. Mas se for um objeto grande e pesado, muito mais pesado que você vai se puxar para esse objeto. Ou no caso do aço, você vai ser arremessado para outra direção desse objeto. Essa é a maneira como Nascidos das Brumas se movem nesse universo, na verdade. Eles ficam puxando e empurrando metais nas ruas. Inclusive, uma coisa que Vin e Kelsier fazem bastante, os dois são Nascidos das Brumas, caso você não tenha percebido até agora, é estar no topo de um prédio, saltar, tacar uma moeda e empurrá-la para baixo, usando aço. A moeda é empurrada com alta velocidade, porque, obviamente, você é muito mais pesado que a moeda. E aí, quando ela chega no chão, você não consegue empurrá-la pós-chão, porque física, como não dá para empurrar ela mais do que ela já tá empurrada, ela te empurra. Então, Kelsier e Vin são jogados pra cima ao fazer essa manobra. É muito maneiro, vou mentir não, eu adoro esses metais, eles são legais. Ok, faltam 2. Atium, sim, esse metal existe só no universo de Mistborn, não é uma coisa que existe pra gente, então você não teve um derrame, não se preocupe. Permite que você veja o futuro, mais ou menos. Você consegue ver uma espécie de projeção do que vai acontecer nos próximos segundos. Então, se alguém for te atacar com uma faca, você vai ver isso acontecendo antes disso realmente acontecer. E com isso... É basicamente o metal pra jogar no bicho, né? Viu? O Brasil combina muito com isso aí, mano. Você pode reagir de acordo. Porém, se você queimar Atium contra alguém que está queimando Atium, vocês não vão conseguir ver o movimento um do outro. Vocês vão ver várias projeções de diversas, vamos dizer, linhas do tempo do que a pessoa estaria fazendo. Ou seja, no primeiro livro, se alguém estiver queimando Atium e for lutar contra você, ela vai vencer. Então a única coisa que você pode fazer é queimar Atium de volta. Prever o futuro é uma coisa forte em geral, mas nesse universo é mostrado como ridiculamente forte. Não tem nada que você possa fazer contra alguém que está 10 passos na sua frente porque tá vendo todos os seus passos. 2 coisinhas dele, entretanto. 1, ele queima muito rápido, assim como o Peltre. E 2, ele é muito difícil de conseguir. Então tá aí o rolê. Nossos personagens são Sky, então eles não têm muito orçamento. Então o mais sábio pra eles é usar apenas quando tem outro Nascido das Brumas usando o Atium. E o ouro é um pouco complicado, ele permite que você veja versões alternativas de você próprio. Basicamente você vê versões diferentes de você baseadas em escolhas que você poderia ter feito no passado, mas você fez outras, seguindo o caminho que você seguiu até hoje. Mas pra que serve isso? Leia o livro! Ok, agora que vocês sabem todas as habilidades que são apresentadas no primeiro livro, fora aquelas que são spoiler, vamos falar pelo menos só um pouquinho de por que esse sistema é tão legal. Em primeiro lugar, a maneira como ele é apresentado é muito bom. Tá, o Danael ele vai ter que fazer um trabalho muito bom pra me convencer que isso não é um puta Deus Ex Machina bizarro. Sabe por quê? Eu vou primeiro queimar a língua, aí depois o Danael me arrebenta, me arrebenta, tô nem aí. Mas o fato é, mano, esses poder, tirando o poder de ficar forte, de conseguir ver os bagulho,
Esses poderes mais práticos, assim. Os poderes mais práticos, legal, poderzinho e tal. Os outros poderes, tipo, esconder a galera, saber onde a galera tá. O que é muito foda, né? O teu poder é saber onde a galera tá. Aí tem um cara que impede você de saber onde a galera tá. E foda-se, você não tem mais poder nenhum. Aí você tem o poder de prever o futuro um pouquinho pra você conseguir vencer o cara na luta. Legal também. Agora, esse do ouro é outro. Esse do ouro, pra mim, e esses poderzinhos de bloquear onde você tá, ou de saber onde você tá, eles só existem por uma razão. Deus Ex Machina. O autor teve uma ideia e falou, caralho, se eu fizer esse poder aqui, vai ter esse plot twist aqui, bizarro, louco, muito da hora. Aí ele criou o poder. Aí imagina que você nasce um brumoso do ouro. Aí você fica olhando e fala, se eu tivesse dito que eu gostava dela, a gente hoje estava casado. Mas eu não falei, né? É a vida. É a vida. Bosta. Aquelas duas rápidas aparições de alomancia que eu falei que acontecem no início da história antes de saber o que é alomancia. Dá pra ver desde já que Brandon Sanderson tinha um plano do que fazer com esse sistema de poderes, só que era mais natural você aprender aos poucos sobre ele. Aprender junto com Vin, que é a nossa protagonista. Então a ideia dela saber usar o poder, mas não saber que esse poder é alomancia, que ela está queimando o latão, é bem interessante e faz completo sentido com o mundo apresentado. E isso é outra coisa legal. Esse sistema de magia faz completo sentido no mundo em que ele foi apresentado. Claro que metais ainda são objetos usados nesse universo, porque é metal. Metal é uma coisa tão comum e tão presente no nosso dia a dia que é um pouco difícil pra nós imaginar um mundo sem metal. No universo de Mistborn, nós não temos tantos nascidos da bruma nem brumosos. Então faz sentido ainda assim metal ser uma coisa bem prevalente no mundo. Pra a maioria das pessoas do mundo, é só um metal. É coisa que eu uso todo dia pra fazer qualquer coisa. Pra aqueles que usam alomancia, é um combustível, mas não são muitos que são alomânticos. E tem vários pequenos cuidados com a ideia de é o mundo onde metal te dá poder. Por exemplo, Kelsier e Vin usam adagas de vidro e de obsidiana, porque se eles encontrarem um brumoso que possa usar aço ou ferro, eles estão ferrados, as armas deles saem voando. E os inimigos fazem a mesma coisa. Muitos nobres têm esquadrões anti-alomânticos, então são pessoas que não usam nada de metal. Kelsier até fala pra Vin não usar nada de metal, não carregar metal com si em geral. Ela carrega apenas um brinco, que é explicado na própria narrativa que metal que está perfurando sua própria pele não pode ser afetado por outros alomânticos. Mais um Deus Ex Machina. Por que não? Ou seja, é um sistema... Sabe o que é essa porra aí? É porque tem o brinco, Lucas. Não, é porque o Brandon Sanderson queria fazer alguma cena com alguma porra de ferro ou de aço que algum alomântico do mal... eu sou do mal. Ele ia puxar ou ele ia empurrar o bagulho. Aí um protagonista vai lá e enfia nele mesmo e fala, eu enfiei em mim. Agora você não pode mais puxar. Sistema de magia todo pensadinho, com vários pequenos detalhes feitos pra impedir que ele próprio quebre as regras do universo. E também é um sistema que pensa nas implicações do que seus usuários conseguem fazer. Eu falei do Brisa sendo um mestre nas habilidades dele, mas todos os outros brumosos apresentados, pelo menos do elenco principal, usam suas próprias habilidades de uma maneira bem maestral. Por quê? Porque é tudo que eles têm, então é claro que eles vão ser mestres nas habilidades, muito melhores que, por exemplo, que Vin. Nós sabemos tudo que todos esses personagens conseguem fazer e nós conseguimos entender quem é melhor e quem é pior em cada coisa a partir disso. Tudo do universo é bem explicado e bem apresentado para nós. Mesmo sendo muitos poderes diferenciados, nós conseguimos entender como é que eles funcionam. E ter a limitação também de vocês estão queimando suas reservas é interessante de fazer com que não seja algo infinito. Tem um certo risco aí, você tem que sempre consumir mais metal. E outra coisa que eu gosto é que entra num conceito que eu já tinha apresentado em outros vídeos. A magia não precisa fazer sentido pro nosso universo, precisa fazer sentido pro universo deles. Sabe o que acontece se você pegar um pedaço de cobre e comer? Você morre! Mas não nesse universo, e nos é apresentado desde cedo que não é assim que funciona esse universo. Ele tem as próprias regras, ele segue bem essas regras, e você entende essas regras e entende a história que está sendo seguida a partir dessas regras. Enfim, tem muito mais coisa que eu poderia falar sobre Mistborn, não só as coisas que eu não posso falar pelo fato de que eu não li ainda todos os livros, como até coisas que eu poderia falar mesmo, como por exemplo Felrequemia. Mas eu diria que esse é um livro que vocês precisam experienciar por si próprios, porque eu gosto muito dele. Eu deliberadamente não falei muito da história, me foquei só no sistema de poder,
mas como eu falei logo no início desse vídeo, o sistema de poder influencia a história. Então leiam, eu acho que é um dos melhores exemplos de como fazer um sistema de magia sólido. Não só sólido na ideia de é um hard magic system, como sólido no sentido de é muito bem feito e muito bem construído, ao mesmo tempo que é magia, são uns poderes meio loucos, né? Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado. Mano, então, assim, um resumo pra mim, tá? Eu não quero desmerecer o Brandon Sanderson, porque com certeza o cara é um mestre. O que eu quero dizer pra vocês é, esse sistema de magia, ele não é exatamente uma coisa genial. Não é. E eu genuinamente estava esperando um sistema genial. Porque ele é vendido como algo genial. Vocês entenderam a parada? Então qual que é a questão? Por que, e eu tô sendo honesto, por que que o Brandon Sanderson, com um sistema de magia que você... Cara, não é um sistema de magia que ele é genial. Ele é um sistema de magia sólido, que é muito conveniente, inclusive pro livro do cara. Tá ligado? Muito conveniente. Claramente, tem muita conveniência nesse sistema de magia. Muita conveniência. Por que que o Brandon Sanderson, a gente paga um pau desgraçado pro sistema de magia? Porque eu ainda não li o livro dele, né? Então, assim, eu imagino que o cara em história... Eu não sei qual é o plot do livro. O cara em história, ele é um gênio. Ele arregaça. Ou na escrita, ele arregaça. Ele é surreal, entendeu? Ali é onde ele deve brilhar. Mas o sistema de magia dele é tão bom quanto qualquer sistema de magia bom que a gente encontra por aí. Ele não é um sistema de magia absurdo. Eu não acho que a gente tem que ter sistemas de magia super complexos e difíceis de entender, entendeu? Só que se você já assistiu qualquer anime, já leu qualquer mangá de shonen, você já viu sistemas de magia assim. Muito semelhantes. É o que o Victor acabou de falar aí, mano. Só você trocar metal por qualquer outra coisa que dá no mesmo, sabe? Por exemplo, você tem um sistema de magia que ele é inspirado em Avatar, mas ele não é o Avatar, não é dobradores, é magia, magia. E aí ele consegue mudar com as coisas e tal. É uma manipulação de elementos, mas é uma manipulação de elementos. Mas ele vai além dos 4 elementos básicos, né? Ele vai até tipo luz, escuridão e tal. Que é a série Supernova do Renan Carvalho, que é publicado pela Flive. Tem 3 livros já publicados e são 6. E vão sair todos, podem ficar tranquilos. O sistema de magia dele é mais complexo do que a alomancia, menos conveniente que a alomancia, porque ele é muito mais livre, né? Ele é muito mais amplo. Só que ele não se torna complexo ao ponto de ser complicado de alguém que não conhece o universo aprender. Eu acho que é aí que o Brandon Sanderson acerta, mas por isso que ele não se torna um sistema de magia genial, sabe? Porque eu acho importante você conseguir explicar para alguém de forma fácil como funciona o sistema de magia e ela não ficar confusa, não se tornar um sistema que tem gatilho para tudo. Porque aí você tem exceção para tudo, aí fica cada vez mais conveniente. Aí você fica conveniente. Você pode ter algumas regras que vão ser convenientes para sua história. Porque os grandes mestres têm e todo mundo ama. O seu sistema de magia, ele pode ser simples, desde que ele seja legal. E todo mundo ama. Sabe uma coisa que eu acho que o Brandon Sanderson foi gênio? Gênio! As moedas. Porque as moedas, esteticamente, é muito legal. Muito do valor que a gente dá para obras de literatura está na estética delas. Você já para pra pensar nisso? Você olha para a estética das moedas voando, você imagina os caras se jogando para frente. É igual o Shingeki no Kyojin, igualzinho. Você imagina aquilo lá, mano, pô, é muito bonito, é muito legal, é muito descolado, sabe? Eu acho que como escritores, contadores de história, a gente tem esse papel de se ligar nisso, mas não ficar se apegando em tentar alcançar a genialidade que os próprios grandes mestres não costumam ter. Se você pega as obras comerciais e você tira delas essa casca que os fãs aficionados dão de genialidade, você olha na real e elas são obras muito simples.
a base delas, mas com uma excelente história, com excelentes personagens, com uma excelente estética, ou seja, uma excelente execução. O sistema de magia, ele é praticamente uma ideia. Uma boa ideia de história também é uma ideia. Agora, a execução foda é o que faz o livro ser bom, é o que faz o livro vender, é o que faz ele ter fã de verdade e defender que o seu sistema de magia é genial, quando na verdade ele é muito simples. Só que a sua execução é muito foda. Então foquem na execução de vocês, viu? E deem o like e se inscrevam aqui no canal, né? Não esqueçam de deixar o like, por favor, que me ajuda demais. Por favor mesmo.